Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema importante: câncer de pulmão. Para isso, eu trouxe uma cirurgiã do tórax, doutora Paula Duarte. Obrigado, Paulinha, por estar aqui com a gente. Obrigada eu, Rafa. Prazer é todo meu. É, Bom, acho que hoje quem vai conduzir, na verdade, é o Rafael, então só estou aqui para responder as perguntas. Responder as perguntas, o inquérito hoje da minha não contemporânea, né? Conterrânea. Conterrânea, que aí a viu já tá me corrigindo, que é também lá do Espírito Santo. Descobri que morava até no mesmo quarteirão que eu. Vamos lá, Paulinha. Primeira pergunta: o que de fato é o câncer no pulmão? Bom, isso aí é uma coisa que antigamente estava bem relacionada com o tabagismo, né? Hoje em dia a gente vê uma mudança assim absurda no câncer de pulmão, que começa com aquele nódulo, mas o fator de risco ainda o mais associado é o tabagismo. Certo? Antigamente a gente tinha muito carcinoma espinocelular, o SEC, e hoje a gente já vê uma transformação disso porque parou de ser aquela coisa, depois que a gente teve aquela mudança, todo mundo parou com aquela propaganda toda de filme, de tabagismo, etc. Teve o rastreamento, teve várias políticas de cessação de tabagismo, e hoje a gente vê que o adenocarcinoma é o mais frequente. Também está relacionado com mulheres jovens, asiáticas, a gente vê muita mutação associada também. Então, o câncer de pulmão é basicamente um nódulo no pulmão Sim. que normalmente começa pequeno, muitas vezes em vidro fosco, que isso vai solidificando ou já vem aquele nódulo sólido, mais sólido, redondinho, mais irregular. E aí, a partir disso, ou ele cresce, dá metástase, etc. Mas, basicamente, O câncer em si, ele é essas mutações celulares, né, que fazem essas células se dividirem mais rápido e crescerem e se espalharem. exato, isso pode estar relacionado com alguma mutação genética, isso pode estar relacionado com algum fator Que fator de estimulam. risco, exato. Então, normalmente o câncer, o primário de pulmão, existe associação com tabagismo e também existe com mutações genéticas, principalmente em mulheres jovens e asiáticas, como a gente falou. Agora, tem também as metástases pulmonares, né? E aí isso está relacionado com outros cânceres que podem dar metástase no pulmão. Colo retal, próstata, Há enfim. outro lugar que tem um câncer que nasce em outro lugar e o pulmão é um dos lugares preferidos para alguns tipos de câncer. Isso. Para metástase, né? Para metástase, É, exatamente, para ele se sair pelo sangue e chegar no pulmão. exatamente. Então você pode, às vezes, achar um nódulo no exame, até mais de um nódulo, e geralmente não é do próprio pulmão. Isso mesmo. Tá. E outra coisa também que eu estava lendo, o câncer de pulmão ele tem uma mortalidade alta, é isso mesmo? Isso, aí sim, isso é global, né? O câncer de pulmão é um problema de saúde pública global, então ele ainda é o câncer que mais mata, tanto em homens quanto em mulheres. Acho que em primeiro lugar ou segundo lugar, mas tanto em homens quanto em mulheres, assim, todo mundo, e é uma coisa que vem crescendo e o diagnóstico ainda é uma doença muito prevalente, né? Mas ele não necessariamente é o mais comum também, que a gente imagina, câncer de próstata, câncer de mama, às vezes é mais comum que ele, mas ele mata mais, é isso. Isso. Ainda é o que mais mata relacionado à mortalidade de câncer específica de câncer de pulmão. Perfeito. E você falou uma coisa que me chama a atenção também, que teve a inversão na característica do câncer, que antes era mais um tipo e agora mais o outro. Assim, a diferença, assim, acho que hoje, o que a gente pode falar, que a diferença do câncer de pulmão para o câncer de mama para o câncer coloretal. Como é que a gente vai diagnosticar o problema? Como é que a gente resolve esse problema do câncer que mais mata, né? Então, primeiro a gente precisa diagnosticar precocemente. E Certo, daí vem um sim. problema. O câncer de pulmão normalmente não dá sintoma quando ele é pequenininho. A gente só vê sintoma quando ele é uma massa, quando ele obstrui alguma coisa, que daí vem aquela tosse com sangue, hemoptise, etc. Então, como que a gente diagnostica esse câncer precocemente? E daí veio desde 2012 as formas de rastrear o câncer de pulmão. Tudo começou com um estudo que foi o NLST, que foi o primeiro estudo positivo para rastreio, em que ele viu tomografia e raio-x. E daí a tomografia de baixa dosagem conseguiu diminuir essa mortalidade e conseguiu diagnosticar mais precocemente. Certo. Então, para a gente conseguir fazer com que o câncer de pulmão mate menos, a gente precisa diagnosticar precocemente.
O outro fator associado que veio mudando isso com o tempo foi a cessação do tabagismo. Então, as políticas de cessação de tabagismo, principalmente assim, no Brasil isso foi um pouco depois, mas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, isso foi muito forte e isso fez com que essa mudança acontecesse também. Então, hoje, a gente tem uma mudança que, além dos novos tratamentos, que isso também é uma coisa bem importante, além dos novos tratamentos, a gente tem um diagnóstico cada vez mais precoce e a gente tem essa política aí de cessar o tabagismo. Essa mudança eu acho que eu vivi na minha adolescência, que antes tinha muitas propagandas de televisão, podia se fumar em qualquer lugar. Uma coisa que alguns Exatamente. jovens talvez assistindo, podia se fumar dentro do avião, né? Boate, avião, você voltava Tinham médicos que fumavam em consulta, dentro do né? centro cirúrgico, vários, né, assim, saíam da cirurgia, fumavam e voltava. Acho que essa política de cessação de tabagismo foi bem importante, assim, bem importante. E daí começou a ter aquele câncer de pulmão associado mais a mutações e que não estavam relacionados com o tabagismo. Mas o tabagismo ainda é um dos fatores de riscos Ainda mais é um dos importantes. principais, ainda é. Você citou o tabagismo e uma questão genética, ou seja, até uma questão familiar, né? O risco aumentado. Mas existe algum fator mais importante assim do que também chame atenção? Não. Assim, que acho que o tabagismo é o mais importante, de fato, mas a gente também vê muita história de mulheres, assim, o tabagismo tanto ativo quanto passivo, tá? Acho que isso é importante dizer. Legal, tá. E aí a gente vê também muitas mulheres que tiveram contato com fogão a lenha. Então, o fogão a lenha, assim, cozinhavam com fogão a lenha ou que a mãe cozinhava, então isso também é um fator de risco que está associado. A fuligem, aquilo ali do fogão a lenha. Acho que acredito que é fumaça mesmo, Rafa. Sim. Porque uma das coisas também você falou de um tema, eu lembro que em São Paulo aconteceu muito isso, só por uma curiosidade, mudaram muito até em churrascarias também. Que hoje tem muitas churrascarias que são a gás e principalmente até elétrico, um negócio assim, por causa disso. Legal você apontar isso aí, não tinha, lembrei Isso agora. a gente começou a perceber, na verdade, assim, é claro que deve ter estudo, não vou lembrar aqui de cara agora, mas a gente começou a perceber por conta do consultório mesmo. Você vê que elas falam assim, não, nunca fumei, mas tem contato com fogão a lenha? Tem. Mas assim, esse adenocarcinoma que hoje é o mais, hoje mudou do SEC para o adenocarcinoma, mais relacionado até com mutação mesmo, com aquele vidro fosco que não é aquele nódulo regularzinho, mas um nódulo vidro fosco que parece uma mancha no pulmão e daí ele vai solidificando. Esse aí, a chance de ser de fato um adenocarcinoma é muito maior do que até aquele nódulo redondinho que a gente vê na tomografia. Sim, e em relação ao cigarro, você falou passivo. O passivo é aquela pessoa que convive com alguém que fuma no dia a dia, Exatamente, seja no trabalho ou algum lugar. é aquele que está fumando por conta de outra pessoa. Uma das coisas também curiosas de quem fuma, ainda mais que você falou de fogão a lenha, me remete ao interior e tudo mais. Tem aquele pessoal que fala, o meu cigarro é natural, é de palha. Então, essa é uma coisa bem importante, assim, mas o cigarro branco, os dois são cigarros, tá, gente? Os dois têm a mesma. Os dois são fatores de risco, mas a gente vê que o cigarro de palha dizem que está relacionado, assim, equivale a um maço ou 10 cigarros brancos. Uau, Então, o mais cigarro de agressivo. palha pode se considerar um pouco mais agressivo. Então, tem essa parte aí que é interessante, né? Que assim, não, eu estou fazendo o meu próprio cigarro. E às vezes você está fazendo mal até maior. É. Uma das coisas também que chama atenção são outras vertentes também, né? Cachimbo, charuto, tudo isso. Charuto também é um fator. Rafa, eu acho que sim, mas aí daí é uma coisa que, vou te falar, É pouco caso. acho que para a gente ver isso na literatura, acho que estaria relacionado mais com câncer de boca, cabeça, pescoço, etc., que é uma coisa mais ali local também, né? Mas Entendido. assim, qualquer tipo de tabagismo a gente pode considerar um fator de risco para
A ideia é não fumar. Não fumar. Você falou o cachimbo, lembro, não é muito comum hoje, mas antigamente, né, nossos tios, tio-avós e tal, o cachimbo, o calor muito grande na boca, aumentando esse risco de câncer bucal mesmo, né? Esse Mas diferencial. aí você vai para outra área, tá? Fique tranquilo, eu tô falando de pulmão, só tô acrescentando aí. Uma outra coisa também que o pessoal muitas vezes fala como desculpa, né? Imagino que o paciente chega para você, fala, doutora Paula, eu fumo, mas eu só fumo 2, 3, 4 cigarrinhos por dia. Isso aí, Não, essa é uma pergunta excelente, assim, porque o que que acontece? Quando a gente teve, igual eu te falei, para a gente é um problema de saúde pública, então, para a gente fazer um programa de rastreamento, você precisa ter, primeiro que você precisa fazer um estudo com que, de fato, esse estudo seja positivo. Então, por que que demorou tanto tempo no câncer de pulmão para a gente ter um estudo positivo? Primeiro que você precisa de uma população muito grande. certo. Então, esse estudo, por exemplo, esse NLST, que foi o estudo americano, que foi o primeiro estudo positivo, ele teve uma população gigantesca para você ter uma redução de 20% a, da, da mortalidade ali específica para câncer. E aí, depois disso, veio um outro estudo, e aí depois ninguém conseguiu reproduzir esse estudo. Então, assim, será que era um estudo que era irreprodutível? Ou será que era simplesmente pelo fato de que você precisaria de uma população muito grande para você conseguir reproduzir? E aí, depois desse estudo, veio o estudo Nelson, que é um estudo holandês, em que conseguiu reproduzir da mesma forma, com a mesma redução de mortalidade específica para câncer de pulmão, e que viu que, de fato, a tomografia de baixa dosagem eles comparam com nada. Então, no NLST eles fizeram tomografia e raio-x. Certo. E no Nelson eles comparam tomografia com nada. Se a gente rastreasse uma população de alto risco com tomografia, se a gente conseguiria reduzir a mortalidade. E aí eles fizeram um estudo que, se eu não me engano, foi com uma população de 10 mil pacientes, algo assim. E aí, qual que é o problema de você fazer um estudo com uma população muito grande e um Sim, fator de risco que demora tempo para se anos, né? desenvolver? Então, para você ter um estudo mais rápido e com uma população que você consiga fazer esse efeito acontecer, o que que você precisa fazer é você pegar uma população de alto risco. Sim, que já tem risco aumentado para ter a doença. Perfeito. Exato. Então, como que eles fizeram para conseguir atingir essa população de alto risco sem muitos vieses? Por exemplo, eu vou ali no ambulatório da pneumo e vou pegar os pacientes. Teria um viés aí. Ou eu vou ali na boate, vou pegar a galera do fumódromo e vou pegar. Então, o que que eles fizeram? Eles mandaram um questionário para casa das pessoas, porque na Holanda eles tinham isso muito bem catalogado, e mandaram um survey fazendo com que essas pessoas viessem participar do estudo. Esse é um ponto importantíssimo. O Nelson, para mim, é um dos estudos mais Mais bonitos, completos, mais né? completos. E aí eles identificaram que, igual você perguntou, quem que é a população de alto risco? São aqueles adolescentes que vão fumar uma, duas vezes na semana, um ou dois cigarros? Não, eles viram que a população de alto risco era aquela população que tinha uma carga tabágica aumentada, e aí, assim, 25, 30 maços anos, e que não tinham parado de fumar há 15 anos. Então, e naquela época praticamente no começo do estudo, na verdade, praticamente não, a maioria, todo mundo era homem, porque naquela época quem fumava mais era homem. Uau, No verdade. final do estudo só que entrou as mulheres, que daí elas começaram também a ser aquela população de alto risco. Então, esse estudo ele é bem fundamental porque viu essa redução com a tomografia de baixa dose como rastreio e viu que a população de alto risco era aquela que tinha uma carga tabágica alta e que não tinha parado de fumar de 15 anos, mais ou menos. Mas você falou desse estudo, a tomografia é com baixa radiação, isso. Seria Isso, isso, baixa para dosagem. evitar uma dosagem alta e também causar mal, porque também, né, Exato. excesso de radiação É, aumenta o risco de alguns cânceres. exatamente. Então, a tomografia de baixa dosagem. E aí assim, é para você diagnosticar inicialmente o nódulo, aquele vidro fosco ou o nódulo Aquele que não pequeno, tem nem sintoma nem nada, pegar no aquele que não tem começo. nem sintoma. Exatamente, o começo, assim, zero sintoma. E aí, com esses dois estudos, a gente identificou que, de fato, fazer a tomografia como rastreio, como a mamografia, como a colonoscopia, de fato, melhoraria essa letalidade aí do câncer de pulmão.
Demorou um tempo, na verdade, para isso acontecer no Brasil. E aí depois a gente fez, ano passado, se eu não me engano, ou no janeiro desse ano, que foi publicado a recomendação de rastreamento no Brasil, Pois no é, porque é Jornal algo que eu Brasileiro não de Pneu. conhecia. É algo que eu não conhecia, fazer É. rastreio. Mas aí você está falando de pacientes de alto risco. Eu estou falando então, quem fuma muito e quem tem uma questão genética muito importante, história familiar de câncer. Então, aí não entraria como rastreio. Seria a população de alto risco, seria tabagismo. História de Tabagismo tabagismo. mesmo, ou seja, É. aquela. Mas história na família, então, ainda no Brasil não é indicado. Por exemplo, tive um pai, um avô, alguém que teve câncer de pulmão, ainda não é indicado formalmente. Para recomendação da Sociedade Brasileira, eu acredito que não, mas do NLST e do Nelson também não. Tá, Seria a população tabagista mesmo. tabagista. E essa tomografia faria de quanto em quanto tempo? Então, aí é o ponto. Você começa mais ou menos com 50 anos, né? Assim, 50, 80, 85, se eu não me engano. E daí a ideia é você fazer essa tomografia. Você faz. O estudo foi 1 ano, 3 anos, 6 anos e etc. Sim. Se você não encontra nada, né? Se você encontra, aí você já parte você sai da tomografia de rastreio e você já vai para o acompanhamento do Sim, já, nódulo. já é considerado um Já é, fator diferente, né? Pode ser já um é câncer. outro guideline que a gente vai seguir, que daí se você encontrou um nódulo lá no seu rastreio, a gente vai seguir, é, agora a gente vai seguir aquele nódulo, já saiu da parte de rastreio. E aí a gente vai seguir de acordo com a característica do nódulo. Ah, o nódulo tem mais que 8 milímetros, então a gente repete em 3 meses. Ou já tem no 8 milímetros com um paciente alto risco, talvez a gente já vá até para biópsia. Agora, é um nódulo a 6 milímetros, pequenininho, muito pequeno. O paciente não é tão alto risco assim. Dá para a gente repetir em 3, 6 meses Porque para a esse gente ver nódulo a pode ser outra característica. coisa, então. Exato, esse nódulo pode ser outra coisa, que é uma crítica grande da parte do rastreio, né? Assim, é, praticamente aí, vamos ver, a gente pode ter muita gente que tem nódulo benigno no pulmão, hemangioma, amartoma, Sequela de sequela de tuberculose, entre tuberculose, outras etc. coisas. Ainda mais Brasil. Sim, verdade. Então, essa foi uma grande crítica, assim. Será que no Brasil esse rastreio funcionaria da mesma forma que em outros lugares que não são endêmicos para doenças inflamatórias? Ou a gente vai estar super diagnosticando, fazendo exame invasivo em paciente que tem doença benigna? Porque, assim, a biópsia ou a cirurgia é um procedimento invasivo. Sim. Risco baixo de pneumotórax, etc. Mas é. Então, a gente precisava saber se daria muito falso positivo ou não. E daí, uma das grandes diferenças desses dois estudos, e daí reforçando a importância do Nelson, que é o estudo holandês, é que no NLST eles viam pelo diâmetro do nódulo. No Nelson, eles começaram a ver o nódulo pela volumetria. Então, a A volumetria densidade, a característica do nódulo em si. é. E daí, se a volumetria mudasse, isso diminuiu muito o índice de falso positivo. Entendi. Agora sim, e você fala, mas quantos pacientes você precisa para você reduzir uma morte no câncer de pulmão, né? Acho Boa. que beira 500 exames para reduzir uma. Só que no câncer, na mamografia, é quase 800 exames para você reduzir uma. Então, assim, putz, não vale a pena? Vale Exato, muito a verdade. Eu pena, não né? sabia dessa informação. Se 800, e ainda, a mamografia tem aquela questão também, né? Você não trabalha só com alto risco, você trabalha com todos os tipos de pacientes. Mas se você afunilar para alto risco, então acho que sempre vale a pena, né? Ainda mais um exame que tem pouca potencial aí gerar Ainda é mal-estar. mais questão de Problema. custo, mas assim, acho que está entrando cada vez mais, está sendo incorporado aí o rastreamento no Brasil. A Sim. gente tem dois estudos, o BRELT 1, BRELT 2, e, e assim, está cada vez mais sendo falado, as pessoas têm feito mais, principalmente depois da pandemia, que com certeza você tem alguém que você conhece que fez uma tomografia de tórax. Isso antes da pandemia era muito Exato. menos frequente, né? Depois da Verdade. pandemia se tornou muito mais comum, assim. A gente viu muito nódulo incidental, e aí a gente não fala mais de rastreio e fala mais de nódulo incidental, que é quando você acha por algum outro Por motivo. acaso. Então a gente vê muito mais nódulo incidental depois da pandemia do que antes. Um outro exame que é muito acessível e comum tá, é o raio-x de tórax. Ele não chega a trazer benefício para diagnóstico de câncer de pulmão? Não, então, igual a gente falou, assim, os estudos antes do NLST e do Nelson foram feitos com
raio-x de tórax. E daí nenhum deles reduzia a mortalidade. Todos foram negativos. Por Porque isso ele vê o que câncer mais avançado porque ele vê um só. câncer bem mais avançado, assim. Hoje, acho que para você fazer qualquer coisa, começar com raio-x de tórax, assim, é bem difícil, né? A não ser que seja uma massa, e aí já é uma coisa maior que 3 centímetros. Nódulo vai até 3, massa a partir de 3 centímetros. E daí você já tem A partir um. desse momento, você já está Já considerando tá um com uma câncer com um doença, risco avançado, um pouco mais avançado. Aliás, um já, bocado mais avançado. provavelmente ali já vai estar um estágio mais avançado. Outra coisa que você falou, o Covid, fez fazer muita tomografia, mas o Covid, ele ou alguma infecção viral, ele é um fator de risco para câncer de pulmão ou não? Não, não foi um fator de risco para câncer de pulmão, mas a lesão do Covid, que também é uma lesão em vidro fosco, mas assim, diferente, né? Sim, Uma lesão em vidro mais fosco difusa. mais difusa, bilateral, etc. Mas o Covid fez ter muita tomografia, mas como fator de risco, acredito que não. Talvez ele seja um fator de piora para quem já tem o câncer, né? Com certeza, porque daí acomete o pulmão, então assim, a parte do tratamento já a gente já tem que repensar. Na verdade, quando você vê aquele paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, que a gente começa com a avaliação pré-operatória, aquele paciente que tem uma doença pulmonar, ele com certeza já é mais prejudicado, assim, para a gente iniciar o tratamento. Excelente. Outra coisa também que a gente lida muito, a gente está em São Paulo aqui agora, uma cidade que tem uma poluição grande. A poluição também é um fator de risco aí? Você falou da lenha, a poluição pode ser um fator de risco também? Ah, sim, a poluição, acredito que está mais relacionada com doenças intersticiais. Então, assim, doenças não chega a ser, intersticiais do parênquima pulmonar. E daí são doenças que vão levar àquela doença crônica, mas não a neoplasia em si, sabe? A não ser que, claro, Entendi. pelo Pode ser tabagismo, um fator mas de piora também semelhante ao Covid, talvez. sim, Seria a bronquiectasia, bronquiolite, piora da asma, são esses fibrose fatores. pulmonar, Fibrose pulmonar. fibrose mais relacionada à hereditária, mas sim, A assim, poluição não seria um outras. fator tão importante, isso É, não. Perfeito. Já tirei minha dúvida, já fiquei mais tranquilo em não São precisa a Paulo. gente se mudar para Vitória de novo, mas se bem que Vitória também tem bastante poluição por causa do. Tem o Porto de Tubarão lá, né? O minério de ferro e tudo mais. E a questão genética hoje. é, eu penso muito o câncer de pulmão, ele acontecer muito em idosos. Eu não penso em pessoas jovens. A questão genética está fazendo isso ficar mais precoce? Como é que funciona isso? Tá, isso está fazendo ficar mais. Na verdade, isso está fazendo ficar tanto mais precoce quanto cometendo mais mulheres. Até recente, eu estive em Boston e tem uma oncologista lá que é sensacional, que é a Narjos, e que ela tem um laboratório. Narjos Flores. E ela tem um laboratório que se chama Lab Flores, e que a média de idade dos pacientes dela é 19, 21 anos. E ela só trabalha com câncer de pulmão no Dana-Farber. Que loucura! Então, assim, a gente vê que existe já publicações de um estudo chinês ano passado que mostrou uma coorte aí de mais de 100 pacientes de 19 a 21 anos com câncer de pulmão. Então, Caraca! assim, com certeza esses pacientes que não estão relacionados ao tabagismo, mas mais a mutações mesmo. Sim. E cada vez mais a gente vê a indústria, a gente vê terapias-alvos que estão conseguindo tratar melhor mesmo o estadio inicial, assim, a partir de um B, por conta da identificação dessas mutações. Entendi. Então essas mutações são passíveis de estudo genético para você falar, olha, Com certeza, assim, isso foi mas uma isso não outra. poderia ser uma triagem, talvez, para esses pacientes com história familiar forte? Então, aí vem uma outra questão que é o que a gente tem feito cada vez mais. Como será que algum dia a gente vai conseguir identificar o câncer de pulmão por um exame de sangue, por uma biópsia líquida, por exemplo, ou por algum outro tipo de exame que não é só quando ele existir? Sim. Então, essa é uma outra coisa. E daí, da próxima, eu te indico até um oncologista para você vir aqui, para você parar de fazer tipo, Legal. pergunta difícil, mas, Não, mas é interessante, porque mas é tá no assim, processo, né? claro. E aí, assim, não só isso, assim, esse trabalho da Najat no Dana Fábio é bem legal, porque daí, quando você estuda a doença no paciente jovem, você vê que essa doença ela é diferente da doença do paciente associado ao tabagismo. E aí é completamente diferente. Nem sempre ele vai responder à imunoterapia. Esse paciente que tem uma alteração, por exemplo, no IGFR, no ALK, ele vai responder
a medicamentos específicos para aquela mutação. Como se fosse um câncer um diferente do outro. Como se fosse. Eles falam mais, assim, claro, oncologista, que é um oncologista que me corrija se eu estiver errado nos comentários. Se gostar, Sem problema. segue o Rafa, se não gostar, segue. Mas Boa. os oncologistas falam que é uma doença sistêmica. Assim, o câncer está lá no pulmão, mas como tem uma mutação, então é uma doença sistêmica, que é diferente da doença que não tem alteração genética, né? Que não tem uma alteração Entendi. ali no IGFR, no ALK, no BRAF. Mas já são estudos que estão ajudando a diagnosticar e você direcionar Muito. melhor o tratamento. Seria Muito, isso? muito. Isso mudou muito, assim, desde a época da imunoterapia até a época da terapia-alvo, e isso vem mudando constantemente, mudando a sobrevida global dos pacientes. Porque no final das contas, o que a gente quer para o paciente que tem câncer de pulmão, além de... O que a gente quer é diminuir essa mortalidade. Como Sim. que a gente diminui essa mortalidade? A gente detecta precocemente, a gente melhora as nossas terapias, e aí a gente agora está estudando cada vez mais para a gente aumentar a sobrevida global desse paciente. Mesmo que não tenha cura definitiva, você consegue fazer esse paciente viver por muito mais tempo. Na verdade, a gente começou a curar não, a gente começou a tratar eles, deixar eles sem doença e aumentar e diminuir a taxa de recidiva da doença e aumentar a sobrevida global. E a recidiva é comum no câncer de pulmão? A recidiva é muito comum, Rafa. Assim, existe uma coisa que a gente chama que mesmo quando a gente detecta precocemente, no estágio inicial, o que já é incomum, mesmo com tudo isso que a gente falou, hoje 25% dos cânceres de pulmão são detectados precocemente. Tá. 75% ainda é detectado no estágio avançado. Isso tem mudado, mas é um terço, né, dos pacientes. Quando a gente quarto. detecta... É um quarto, vai. Toma, gente. viu? Você me corrigiu Vai. lá atrás. Matemática é meu forte. Quarto. E mesmo quando a gente detecta precocemente, a chance de recidiva, de ter uma micrometástase, Sim. quando a gente oferece tratamento curativo, claro, ela é alta. Então, uma coisa que a gente faz muito é tentar diminuir com o tratamento. A gente tenta identificar quais são os pacientes que têm o maior risco de ter recidiva e oferecer algumas vezes tratamentos sistêmicos para diminuir essa chance de recidiva. Sim. E melhorar aí a sobrevida desse paciente, livre de doença e sobrevida global. Eu vou voltar um pouquinho aqui no assunto, numa questão também. Quais são os sintomas? Porque a gente está falando agora em pegar a doença, às vezes, antes dela aparecer para o paciente. Mas quais são os sintomas comuns desse paciente? Quando ele fala, doutor, eu estou com um negócio esquisito aqui. Rafa, assim, o paciente que tem uma doença avançada, ele pode abrir um quadro com falta de ar. Essa falta de ar, ela pode ser por vários fatores. Ela pode ser porque tem um tumor obstruindo ali a via aérea e daí isso fazer uma falta de ar. Ele pode ser associado a um derrame pleural, porque vai dar... Aquela famosa água do pulmão. Aquela famosa água do pulmão, então isso vai diminuir a ventilação dele ali, vai fazer uma atelectasia, vai abaixar o diafragma e ele vai evoluir aí com uma falta de ar que a gente chama de dispneia. Ele também pode ter, assim, muitos pacientes, né, que com doença avançada estão associados ao tabagismo, então tem o DPOC, que também contribui com essa falta de ar. E ele pode, se for mais central, assim, o tumor, ter aquela tosse com sangue, mas até mesmo só pelo fato de ter o derrame pleural também já pode evoluir com tosse. E aí o emagrecimento, que é devido ao câncer propriamente dito, e Porque não muitos só o cânceres já câncer de causam pulmão, né? emagrecimentos, né? Então aquele paciente com tosse, falta de ar, principalmente tosse com sangue, etc., eles já são sintomas mais não específicos, mas que estão falando sobre câncer de pulmão. Uma das coisas da tosse também, que eu vi, tosses por um período muito prolongado, né? Pessoas que têm tosse crônica, quase mais de 3 semanas. Porque se você parar para pensar, assim, tosse, perda de peso e falta de ar, a gente também pode estar falando de tuberculose, né? Então, tosse, perda de peso, falta de ar, qual que é a diferença aí da tuberculose para o câncer de pulmão? Ainda mais no Brasil, como você falou. Exato. E aí os dois também são massa.
Então, assim, é difícil de você distinguir pelo sintoma, por isso que o sintoma do câncer de pulmão ele não é muito específico, ele é inespecífico e quando ele aparece ele já está relacionado a alguma coisa avançada, e aí a gente vai fazer a biópsia, etc., vai ver a tomografia, mas o sintoma ele não vai te dar tanta informação assim do que aquele paciente tem. A gente pode estar diante de uma tuberculose também. E daí vai ser quando, de novo, a imagem vai ajudar a gente. A biópsia vai ajudar a gente. Seria uma tosse, basicamente, falar, olha, procure um médico, que pode ser muita coisa, Com certeza. inclusive uma doença maligna, um câncer ou tudo É, mais, seja primário de pulmão, como você falou, mesmo uma metástase também pode dar sim. sintomas iguais, é isso? Pode dar sintomas iguais, assim, mas dificilmente a metástase vai evoluir com derrame pleural, a não sei que seja metástase pleural, assim. Quando a gente vê evoluindo para derrame pleural, não sei. Não, assim, câncer de ovário também evolui, câncer de É verdade, para pulmão, né? mesotelioma, principalmente. Então, mas o câncer avançado, quando evolui com derrame pleural, pode dar essa dor, pode dar aquela dor, falta de ar, dispneia e a tosse. Pode estar relacionado com isso. E no diagnóstico ainda, além da tomografia, é ressonância, cintilografia, algum exame também, tem um PET scan, né? Isso aí é uma pergunta muito boa também, mas assim, hoje, depois que você fez o diagnóstico, acho que não só do câncer de pulmão, né? Mas de qualquer câncer, você precisa partir para o estadiamento. E daí, no câncer de pulmão, hoje o estadiamento padrão ouro é o PET. Se for uma doença até estádio 1. Se for uma doença mais avançada, ou se tiver sintoma, a ressonância de crânio, ela é mandatória para o cérebro, ela é melhor do que a tomografia e melhor do que o PET. Entendi. Mas Por que crânio? Porque a metástase do pulmão é comum para cérebro? É. Quais são os locais mais comuns de metástase pulmonar? Primeiro a gente vê muita doença indo para linfonodo, então a gente chama aquela doença que vai para os linfonodos mediastinais ou hilares de uma doença localmente avançada, a depender do estadiamento. Ou Então, seja, assim, são linfonodos aqui em região do tórax mesmo, próximo exato, do por pulmão, conta da tá? drenagem linfática e hematológica. E aí o crânio está incluído, osso, Osso, verdade, adrenal, que tá ali em cima do rim, isso. são Acho os que locais mais basicamente os comuns. mais comuns. Tá, e feito esse diagnóstico de um câncer ainda localizado, quais são os tratamentos aí habitualmente que a gente tem de opção? Ufa, pela primeira vez ele me pergunta alguma coisa da cirurgia, Cheguei, mas não, mas a vai. gente ia chegar lá, eu precisava entender melhor a doença. Não, assim, então, isso é uma coisa que tem mudado cada vez mais. Eu até brinco com os residentes até de todos os lugares que falam, cirurgia torácica. Assim, a cirurgia torácica ela teve um grande momento que teve essa mudança aí, porque antigamente os tumores eram muito avançados, igual a gente falou. O paciente Sim. chegava com raio-x e só via se tivesse uma massa. Ou ninguém fazia tomografia, etc. Hoje a gente tem um diagnóstico precoce muito mais frequente e a cirurgia é o principal tratamento cirúrgico curativo para o paciente que tem uma doença inicial. Certo. Se for uma doença localmente avançada, Linfonodo, tá. a gente está falando aí da cirurgia também com um papel muito importante como tratamento local, mas associado a uma terapia sistêmica, que isso pode ser antes da cirurgia ou depois da cirurgia. E daí vai depender se o paciente tem uma mutação, se ele vai precisar de uma terapia-alvo, se ele vai precisar de uma imunoterapia. Então, mas hoje a gente vê que a cirurgia ela tem um papel muito importante no tratamento curativo dessa doença. E esses tratamentos, a gente está falando de químio, imunoterapia, radioterapia, tudo isso ou não? No começo, assim, beleza, assim, tudo começou só com a cirurgia. Antigamente a gente falava da cirurgia como tratamento, e como tratamento, assim, a gente olhava para o paciente e via se a gente conseguia arrancar o tumor ou não. Então, os Certo. nossos critérios de ressecabilidade eram anatômicos. Sim, olhou lá, Ponto. falou, dá para tirar. Dá para tirar, mesmo se a doença tivesse, sei lá, para qualquer lugar. Depois disso, na década de 90, isso mudou um pouco, porque veio alguns estudos, na época 2000, depois veio alguns estudos na doença avançada, de que a cirurgia e a químio ficaram um pouco para o lado e veio a imunoterapia, que só a imunoterapia
já melhorava a sobrevida daquele paciente. Então, a gente Legal. veio o estudo Pacific que transformou, assim, a vida do paciente com a doença avançada. E aí a gente fala, putz, se eu operar esse paciente e se o oncologista der imuno, ele vive mais. Então, esse paciente com a doença muito avançada Saiu da saiu da cirurgia e ficou cirurgia. para isso, tá? E aí depois a gente viu que aí a gente tirou a imuno só do papel da avançada e resolveu colocar ela no papel da localmente avançada. Certo. Então a gente começou a ver que se a gente desse imuno e químio, esse paciente tinha uma resposta importante do tumor, uma resposta patológica, a gente fala, e aí a cirurgia voltou a ter um papel importante de tratamento local nessa doença localmente avançada. Que eu tô Então, falando, então, tratar o tumor, diminuir ele o máximo possível para depois eu entrar com a cirurgia menos invasiva, menos agressiva. é, falando a grosso Sim, modo, grosso sim. modo. Então, Grosso aí a modo que você vai cirurgia trazer de um começou a não ter um papel especialista. importante de novo no papel da doença localmente avançada. E aí Certo. agora e aí veio a terapia-alvo, que também é aquela que a gente tira, e depois a terapia-alvo vem com o estudo do Adaura, etc., que a terapia-alvo vem para controlar aquelas micrometástases. Mas eu acho que o mais importante, assim, é os critérios agora que a gente usa para definir se o paciente vai ser cirúrgico ou não, os critérios de ressecabilidade, eles vêm mudando cada vez mais. Então, Sim, não só anatômico, por exemplo, não só assim, não invade a aorta, não invade coração, não invade não sei o quê, posso tirar. Porque às vezes você entendi. tem um nódulo de 2 centímetros, mais uma metástase Cerebral já, cerebral. entendi. Esse paciente, ele é ressecável, eu consigo tirar aquele nódulo no pulmão, mas oncologicamente falando, o tratamento dele Já tá não é avançado. cirúrgico, entende? Então, assim, hoje a gente entende que existe critério de ressecabilidade anatômico e oncológico. Isso, e essa acho que uma das coisas mais importantes, assim, que a gente discute É a balança, né? O que que eu vou na trazer de cirurgia. benefício de fato para esse paciente? Só operar e tirar o câncer, então já É. viu que alguns casos não seria o ideal. Seria basicamente. Mas assim, o mais importante, tipo na vascular, quem define critério de ressecabilidade é o cirurgião. Sim, Mas assim, o tempo inteiro, o câncer de pulmão, você tem que estar ali com o seu oncologista, Cara, você tem que ter um oncologista do lado, você tem que ter o pneumologista do lado, você tem que ter o rádio do lado. Porque às vezes o paciente tem um nódulo pequeno, mas igual você falou, ele tem uma doença, uma fibrose. Ele não aguenta ficar sem aquele pedaço do pulmão. sim. Nem se eu fizer uma segmentectomia, ele não vai aguentar. Então, assim, aquele paciente ele pode ser tratado com a rádio. Então, é sempre uma equipe multi, aí a gente chama dos tumor boards, não sei se você tem isso na vascular, mas a gente chama de Não, tumor a gente trata board, pouco tumor. e é fundamental para aumentar também a sobrevida do doente. Entendi. Mas a sobrevida é um item muito importante, porque a gente vê alguns cânceres que têm a sobrevida muito longa, tipo câncer de próstata, às vezes demora muito para trazer o problema, né? Às vezes não. E tem câncer como câncer de pâncreas, que eu sei que é um câncer muito agressivo. O de pulmão hoje, a pessoa habitualmente faz o diagnóstico, é uma doença avançada ou localmente avançada, qual é a sobrevida desse paciente habitualmente? Tá, a sobrevida do paciente com câncer de pulmão com uma doença inicial, ela chega ali a 80% para mais. A sobrevida do paciente com uma doença localmente avançada, ela já cai, ela reduz, assim, se a gente estiver falando de estadio 4, ela já chega quase a 30% para baixo, em cinco E aí de anos. tempo, 5 anos. Em 5 anos, a Esse é o gente dado, faz o 5 estudo em anos. 5 anos. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir diagnosticar o estadio 3, já vai para 60%, estadio 2, na verdade. Então, é muito importante a gente ter o diagnóstico precoce. É Entendi. o que vai, de fato, mudar a sobrevida do nosso doente. Então, acho que hoje o que a gente faz de mais importante é diagnosticar precocemente. E daí, quando a gente diagnostica precocemente, a gente tem aquela lesão inicial, aquela manchinha, um vidro fosco. E essa mancha, ela é uma mancha que demora um pouco mais para aumentar, para solidificar do que a doença avançada. Então, assim, cerca de, se eu não me engano, 200 dias em média para ela ir se modificando se a gente pega ela bem, bem, bem inicial, que daí ela não chega nem a ser o adenocarcinoma em si. Ela pode ser só uma hiperplasia de uma célula que está virando, é uma lesão pré-maligna, né?
Mas o câncer hoje, pelo que eu tô vendo do câncer de pulmão, é difícil falar em cura, né? Na verdade, hoje a gente fala em cura, sim, Tá. mas a gente tem uma recidiva alta. Mas a gente fala em cura. Se o paciente Ah, entendi. ficar. Curar não significa não ter outro. É Exato, outro câncer. Mesmo exato. que de pulmão também. Então, hoje a gente, por exemplo, dessas lesões menor que 2 centímetros, periféricas, a gente até fala em não tirar um lobo inteiro, a gente fala de tirar só um segmento. Um Claro, pedacinho do pulmão acompanhada da menor, tá? linfodenectomia, mas a gente fala de tirar só um segmento. Mas recentemente, o que que esses estudos fizeram? Porque o câncer de pulmão é uma história, né? Então, assim, a gente tinha doença avançada, a gente começou com rastreio, parou o tabagismo, a gente começou a ver doença inicial. Sim. Nessas doenças iniciais, mudou a nossa forma de tratar cirurgicamente. Então, antes a gente fazia pneumonectomia, aí depois foi Pulmão para inteiro. lobectomia. E aí agora a gente fala de segmentectomia. Só que o que que esses estudos da segmentectomia, que também um americano e um japonês, o Jacob e o KGB viram, é que a gente faz a segmentectomia, a sobrevida é igual, mas a taxa de recidiva É é maior. maior. Então, como que você tem uma taxa de recidiva maior, mas com uma sobrevida igual? O que que acontece? O que acontece é que é tipo você ter várias varizes, você consegue tratar todas elas. Então você vai e tira um segmento. Aí o paciente vai lá e tem outro nódulo. Aí você vai e tira outro segmento. Mas assim, esse outro nódulo vai ser daqui a, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, não sei. O paciente já tem aquele fator para ter o câncer e não é só naquele localzinho às vezes, né? Então é isso mais ou menos, né? Ele vai acabar aparecendo em outros locais. Não só o fator, mas igual eu te falei, às vezes tem alguns fatores de risco associados que são características do câncer mesmo, que Sim. faz com que aquele paciente tenha uma maior chance de recidiva. E aí a gente vai tratando, aí a gente faz mais uma segmentectomia. Ah, não deu mais para fazer segmentectomia? Faz uma radiocirurgia. Então, assim, a gente consegue controlar, tratar, curar a doença várias Então vezes. esse paciente ele não para. Aliás, a maioria dos pacientes que já tiveram história de câncer, ele segue para o resto da vida, né? O nosso follow-up é tipo mama, né? Assim, é de 5 anos. Então, a Tá, gente o acompanha follow-up básico, né? esses pacientes por 5 anos. No primeiro, tipo, operei o paciente. Faço uma toma de 1 mês, depois 3 meses e depois a cada 6 meses por 2 anos. Tá. Não tendo nada inalterado nesses exames de imagem, aí a gente faz por mais 3 anos anual. Esse é o guideline que a gente segue. Mas aí 5 anos você considera esse paciente curado, né? Entendi. Eu vou fazer uma pergunta até um pouco óbvia, pelo que você já explicou tudo, mas a prevenção seria basicamente então não fumar, A prevenção seria basicamente não fumar. A prevenção para não ter, né, fator de risco, basicamente não fumar. lembrando também que se conviver pessoas que fumam, Exclui todos os seus amigos, mentira. Bloqueia do WhatsApp, tira mas é basicamente não fumar, assim, o cigarro de fato é o fator de risco e a pessoa importante. que fumava não tem um câncer ainda, fez lá e tudo, doutora, só tô bem e tal, tô acompanhando. O fato de parar de fumar zera a chance de ter câncer ou Não zera a chance de ter câncer, porque o pulmão ele não se regenera como o fígado, a gente sempre fala isso, mas quando você fica mais de 25 anos sem fumar, você sai da lista de risco. Então, assim, mas assim, essa é uma questão muito difícil até de falar, assim, até seria importante um pneumo junto para a gente conversar, perfeito. porque é, às vezes o paciente chega para você com uma carga tabágica tão alta, Rafa, mas tão alta, assim, 100 maços anos, e aí você vira para ele e fala, mas seu câncer é por conta do tabagismo, você precisa fumar agora, parar de fumar agora, assim, é muito complicado você chegar para esse cara e falar isso. Pelo vício, né? Pelo vício, assim, é complexo. É claro que vai melhorar de alguma forma. E não só o câncer, né? Todo Muitas outras doenças pós-operatório, associadas etc. também. Mas é muito difícil você falar isso. Agora, aquele paciente que é jovem, que fuma muito e que
puta, 25 anos sem fumar, você sai da população de alto É risco. quase que zero o Então, negócio. não falo zero, Não, eu porque digo se assim, não mas falar zero, você RM tá em jogo, mas assim, não, eu mas quero dizer assim, você sai quase da que. população de alto Exato, risco. você diminui demais, você Você volta não para faz aquela parte da posição população de de médio, rastreio. baixo risco, vamos dizer assim. É, Exato, entendi. Só para estimular a entende? galera a parar de fumar, É, né? Porque a gente está falando do tabagismo para o câncer, mas aí tem infarto, derrame, doenças outras vasculares, tem N doenças pulmonares exatamente. também. Então o benefício ele vem muito antes de Não, 25 e aquele anos. paciente que é altamente tabagismo e que vem com um aneurisma de aorta, Cerebral, com tudo. câncer de pulmão, isso aqui não tem nem o que a gente fazer. Eu só falo assim, ó, vai pro que mata mais rápido, vai pro vascular. Mas é assim, o tabagismo claro, a gente tá falando do tabagismo como fator de risco para pulmão, mas Exato. como todas as outras doenças. E uma das coisas que a gente vê muito no câncer que está tentando se prevenir, já se fala alguma coisa, alguma terapia gênica ou vacina para diminuir o risco do câncer de pulmão? Olha, existiu dois ou três estudos que falou sobre isso recente. Para ser bem sincera, assim, não me aprofundei sobre esse assunto, mas é um dos pontos em que a medicina tende a avançar na parte de câncer de pulmão. Então, cada vez mais, igual eu te falei, tende-se a identificar mutações e prevenir mutações. Ou, por exemplo, eu vou te falar mais para não para prevenir o câncer de pulmão, mas para ter noção de quando está acontecendo uma recidiva, que é a biópsia líquida, por exemplo. É, tem vários estudos que estão focando nisso, que é para a gente ver um exame no sangue, o que está aumentando ou não, para identificar quando esse paciente Os ou sinais de precisa de parar alerta de do fazer o câncer. tratamento, ou a gente continuaria, intensificaria o tratamento, sinais, exames que facilitariam a identificação desses pacientes. Legal, porque seria mais ou menos, é um paciente que já teve câncer a alto risco, fala, olha, não é só a tomografia, tem esse exame aqui que às vezes É, já fala, olha, o seu risco é muito mais mas aumentado. vacina para prevenir câncer de pulmão, Ainda não tem nada, não. nada na mão. Tomara que a gente caminhe para isso, né? Vamos pensar desse jeito. E capixaba, agora não vou te perguntar da muqueca capixaba ou a baiana qual é melhor não, porque eu já sei que você nem gosta tanto de Não, até porque muqueca. tem vários amigos de Salvador, viu? Não, mas as duas são boas, as duas são boas. Mas é cada um chama a sua muqueca. Não vão É. brigar não. E deixa para mim então um recado para esse paciente que já tem o câncer, que tem um diagnóstico, porque é uma sensação, acho que é uma angústia muito grande e trazer talvez esse afago maior aí, por Não, favor. acho que hoje, igual a gente conversou assim, um resumo, mensagens finais, né? Take home message acho que hoje o câncer tem inúmeras terapias, tanto avançadas quanto tratamento cirúrgico inovadores. A cirurgia evoluiu muito, né? A gente tinha cirurgia aberta, hoje a gente tem minimamente invasiva, tanto por vídeo quanto robótica. A gente consegue fazer procedimentos muito mais complexos do que antigamente. A gente já reconstruiu veia cava, a gente já reconstruiu veia inominada, você consegue ter auxílio da vascular, então até essa multidisciplinaridade cirúrgica facilita para a gente o tratamento. A gente tem cirurgias que conseguem com que a qualidade de vida do paciente se mantenha a mesma. A gente tem avanços na terapia, igual eu falei, avanços no diagnóstico e avanços no rastreio e avanços no modo de vida do paciente. Então, o paciente com câncer de pulmão hoje, acho que aquele estigma de que vou morrer, ele precisa acabar, assim. A gente tem muitas opções e a gente sempre está buscando conhecimento para novas opções. Então, os Sim, oncologistas também hoje cada vez se especializam. A gente vê aqui em São Paulo uma gama de especialistas em câncer de pulmão, onco só voltado para pulmão enorme. A gente poderia citar vários aqui. E a indústria também tem buscado cada vez mais melhorar o tratamento. Então, acho que é um conjunto de fator que não tem como a gente andar para trás. Agora a gente só anda para frente legal. exponencialmente, assim. E é evitar o que a gente pode fazer. Como que a gente pode evitar? Hoje é a Não cessação do fumar. tabagismo, rastreio. Então, hoje o que a gente tem que buscar é buscar detectar esses pacientes precoces e os que diagnosticarem incidentalmente, como agir corretamente, né?
Perfeito. Paulinho, antes de eu agradecer um montão por você ter vindo Ai, aqui, até com todo o parece. meu esforço, eu queria que você passasse suas redes sociais também para o pessoal já ter lá e Ah, acompanhar. tá. Não, o meu Instagram é Paula Duarte Tórax. E acho que na verdade é LinkedIn, mas nem sei meu LinkedIn, mas é meu nome, eu acho. É, Paula Duarte. E tem um site aí do Paula, Doutora Paula, acho que nem sei se é Paula Doutora Paula ou pauladuarte.com.br, nem sei o que que é. Mas é isso, mas no Instagram vai ter, Rafa. A gente é capixaba, a gente é tranquilão, a gente É, é nossa, olha, desligado, gente. para falar a verdade. Não, já falei que eu só tô aqui por causa dele, tá, gente? Então, Não, mas eu insisti muito. A Paula é uma pessoa que tem seu conhecimento muito fundamentado aí em estudo, em ciência, não chamei ela à toa, a pessoa realmente para falar mais a fundo aí da parte da cirurgia do tórax. Obrigado demais, você é obrigada eu, maravilhosa, Rafa. Foi um tá? prazer enorme. Muitas ameaças e eu consegui te convencer a vir. Pô, Galera, curte, se inscreve, participa aí, pergunte mais. A gente traz aí, a doutora já apontou chamar um pneumo, chamar um oncologista para falar. É um tema duro, dolorido, mas que tem uma luz enorme aí nesse fim do turno que só melhora. Então se cuide e continue se acompanhando aí todo o nosso podcast. Um beijo.